Bom, eu poderia começar a minha exposição enunciando a necessidade de um novo Código de Processo Civil, as novidades que foram traçadas pelos antiprojetistas do Código de Processo Civil. Eu poderia traçar algumas linhas principiológicas que fundamentariam esses novos institutos contemplados no anteprojeto do Código de Processo Civil, mas eu tenho a impressão que se eu fizesse isso, eu seria extremamente repetitivo e não traria, assim, de forma ainda que minimamente substancial, o que na verdade foi alterado ou foi trazido como novidade pelo anteprojeto do Código de Processo Civil. Mas, de qualquer forma, eu entendo que, para falar do tema que me foi solicitado hoje, incidente de resolução de demandas repetitivas, eu penso que nós deveríamos primeiro estabelecer algumas premissas, alguns porquês desta novidade no anteprojeto do Código de Processo Civil. E essa novidade, eu poderia dizer que seria do prisma, da base filosófica do processo civil, que eu considero muito importante. Na verdade, para a gente falar desse incidente de resolução de demandas repetitivas, nós precisaríamos saber exatamente qual é a função do direito. A função do direito é essencialmente propiciar segurança. Propiciar segurança significa dizer que nós temos que propiciar previsibilidade das condutas humanas e também propiciar estabilidade no entendimento das relações jurídicas. E para que haja segurança, é necessário que haja uma univocidade na qualificação dos fatos e das situações jurídicas. Então, ao interpretar a lei, ao conferir a lei para uma situação específica, para o caso concreto, nós precisamos dar um entendimento único, porque a norma jurídica ela é vocacionada para dar uma interpretação, e não várias interpretações. Porque ao se dar várias interpretações, nós vamos ter um problema de segurança jurídica, falta de previsibilidade e também falta de estabilidade nas relações jurídicas. E o problema de se dar uma interpretação à norma jurídica, ela está intimamente ligado a um número de pessoas que podem interpretar essa norma jurídica. O que acontece é o seguinte, nós temos vários juízes que podem aplicar a lei. Vários juízes aplicando, e esse aplicar significa interpretar a lei, podem conferir uma interpretação diferenciada para essas situações jurídicas que estão na mesma condição, no mesmo ponto, na mesma base. E ao dar uma interpretação diversa para pessoas que estão na mesma situação, nós temos o problema da disfunção, da diversidade jurisprudencial. E o problema da diversidade, da disfunção, da divergência jurisprudencial traz necessariamente insegurança jurídica, falta de previsibilidade e falta de estabilidade. Tudo isso é contrário à função do direito. Então, o processo que se presta para exercer essa interpretação, ele não estaria cumprindo a sua função dentro do direito em transmitir segurança jurídica. Isso sempre foi uma preocupação de todo e qualquer sistema jurídico, seja do sistema civil law, seja do common law. No Brasil, essa preocupação de se interpretar uniformemente, de forma unívoca, a norma jurídica, ela sempre foi uma preocupação do legislador. O Brasil, por ter talvez uma dimensão continental e por ser um país tão diferente em suas regiões,
ele propicia ainda mais essa diversidade na interpretação da norma jurídica. Então, a dimensão continental do Brasil, ela facilita essa dispersão jurisprudencial. O legislador, preocupado com isso, sempre trouxe com ele alguns mecanismos para se interpretar a norma uniformemente. Então, se nós formos traçar aí um histórico mais recente, e eu digo agora do Código de Processo Civil de 1973, nós temos diversas normas processuais que relatam, que confirmam exatamente o que eu estou falando aqui. O legislador sempre teve a preocupação de dar uma única interpretação para a norma jurídica. Eu posso citar aqui, inicialmente, o incidente de uniformização de jurisprudência que está previsto no artigo 476 do vigente Código de Processo Civil. Eu posso citar os mecanismos de uniformização através dos recursos. O recurso especial é um mecanismo específico para se dar a interpretação de uma determinada norma federal. Eu posso citar aqui o recurso extraordinário que busca uniformizar e dar a interpretação de uma norma constitucional. Eu posso citar aqui os embargos de divergência que busca dissipar a divergência junto ao Superior Tribunal de Justiça ou junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu posso citar aqui os embargos infringentes que têm como objetivo dar uma interpretação mais próxima do maior número de julgadores a partir de uma câmara, grupo de câmaras, ou até mesmo em alguns tribunais plenário ou órgão especial. Eu posso citar, dentro do processo trabalhista, o recurso de revista. Eu posso citar aqui, ainda saindo do campo dos recursos, a assunção de competência que foi instituída por uma lei de 2002 e que alterou e acrescentou, na realidade, o parágrafo 1º ao artigo 555. Nós podemos citar essas recentes reformas dos recursos especial e extraordinário, recursos especiais repetitivos, recursos extraordinários repetitivos, normas do artigo 543-C e B, respectivamente, com relação a esses recursos. Então, sempre foi uma ideia de se conferir à norma jurídica uma única interpretação e de se resolver conjuntamente, por que não, determinadas situações jurídicas em uma única decisão para que aquela decisão realmente fosse seguida. O que acontece que nós vemos hoje, sobretudo nos meios de uniformização relacionados aos recursos, é que poucas pessoas conseguem chegar ao Superior Tribunal de Justiça, poucas pessoas conseguem chegar ao Supremo Tribunal Federal, dado a exigência dos pressupostos de admissibilidade desses recursos cada vez mais exigentes, cada vez mais difíceis de serem alcançados. E isso gera uma propagação de incerteza sobre as causas futuras, já que nós não teremos uma decisão junto a esses órgãos que têm por objetivo dar uma interpretação da norma federal ou da norma constitucional. E aí o que acontece é que nós temos a repetição de matérias em nítido prejuízo ao próprio poder judiciário. E mais do que isso, quando se consegue se chegar a esses órgãos de superposição, STJ e STF, através do recurso especial, através do recurso extraordinário, o que observamos é que reiteradamente, o próprio STJ não usa a sua jurisprudência para resolver os casos que estão na mesma situação fática jurídica. Os tribunais de justiça dos estados não adotam o entendimento dos tribunais superiores, muito menos os juízes de primeiro grau se utilizam da jurisprudência do STJ ou do STF. E isso por conta
do descrédito das decisões que esses próprios tribunais geram. E o resultado disso tudo é que nós temos uma profunda insegurança jurídica. E em 2005, quando vem a emenda constitucional número 45, se utilizou de um mecanismo para impor coativamente seguir-se a interpretação tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí a edição da súmula vinculante, que determina que todos os órgãos do Poder Judiciário e todos os órgãos da administração pública, direta ou indireta, devem seguir o enunciado da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É uma imposição coativa. Por que existe essa imposição coativa? Justamente porque os órgãos jurisdicionais e administrativos não seguiam a jurisprudência, a orientação desses órgãos de superposição. E essa insegurança jurídica, ela tem uma repercussão bastante prática na nossa vida, direta e indiretamente. Eu, quando estudei esse tema, eu procurei estudar um pouco a função do direito, e estudando a função do direito, eu cheguei à teoria da análise econômica do direito. A teoria dos custos do direito. Porque aplicar o direito custa para a sociedade. Aplicar o direito não é gratuito. Custa para a sociedade do ponto de vista econômico, custa para a sociedade do ponto de vista social. Os estudiosos que fazem o exame da teoria da análise econômica do direito partem da seguinte questão: quanto se gasta para movimentar o poder judiciário? Direta e indiretamente. Quanto se gasta? Qual é a repercussão desses custos perante a sociedade? Alguns estudos dessa teoria da análise econômica do direito desembocam em outros estudos e que indicam o seguinte, que a dispersão jurisprudencial, ela dificulta acordos. Então, quando se tem a dispersão judicial, é mais difícil você chegar a acordos judiciais. As partes têm dificuldade em chegar a acordos, porque não há um entendimento uniforme a respeito da matéria. Se não há um entendimento uniforme a respeito da matéria, as pessoas preferem jogar junto ao Poder Judiciário, e essa palavra é a palavra que tem que ser realmente utilizada aqui, elas preferem jogar e jogar com a sorte para ver se o entendimento vai ser favorável a ela ou não. Um outro ponto que é indicado por esses estudiosos é que a dispersão jurisprudencial também dificulta a responsabilização da parte e do advogado quando há um abuso na utilização dos meios judiciais. Fica difícil você caracterizar o que é uma demanda infundada quando há dispersão jurisprudencial. É difícil você caracterizar. Mais difícil ainda é você caracterizar a responsabilidade do advogado. Dificultando a responsabilidade do advogado, dificultando a responsabilidade da parte, nós temos como praticamente inaplicáveis as medidas disciplinadas no artigo 17 e 18 do atual Código de Processo Civil. É difícil você falar o que é uma demanda infundada hoje, considerando o número de decisões judiciais conflitantes. Se nós temos decisões judiciais conflitantes, fica difícil você enquadrar alguma demanda no conceito de infundada. E, consequentemente, mais difícil ainda caracterizar a responsabilização da parte ou do advogado. Em terceiro lugar, e isso eu vejo muito na prática, quando há uma dispersão, uma divergência jurisprudencial, é difícil até para o advogado estabelecer o preço do seu serviço, porque ele não sabe exatamente qual vai ser o trabalho dele. E não sabendo qual vai ser o trabalho, ele não sabe exatamente quanto exigir a título de remuneração. Se ele tem a consciência do entendimento, do precedente,
do caminho da jurisprudência, do caminho das decisões judiciais, ele sabe mais ou menos qualificar o trabalho dele. E qualificando o trabalho dele, ele tem condições de quantificar a remuneração pelo seu trabalho. Então vejam, a dispersão da jurisprudência, o entendimento plural da norma jurídica, ela traz consequências jurídicas, traz consequências sociais, porque não há pacificação, traz consequências econômicas, porque custa, e traz também consequências para o dia a dia do advogado. Por conta disso, o legislador sempre teve essa preocupação de uniformizar o seu entendimento. E uma promessa do Código de Processo Civil, do anteprojeto do Código de Processo Civil, é instituir este tal do incidente de resolução de demandas repetitivas. Originariamente, no projeto original, podemos dizer assim, este incidente de resolução de demandas repetitivas estava previsto nos artigos 895 ao artigo 906. Submetido à apreciação do Senado, o projeto foi emendado e houve mudança com relação ao número desses artigos, passando agora o anteprojeto a disciplinar essa matéria de incidente de resolução de demandas repetitivas justamente nos artigos 930 ao artigo 941. Então pergunta-se, quando é admissível esse incidente de resolução de demandas repetitivas? O artigo 930 do anteprojeto, já emendado pelo Senado Federal, estabelece o seguinte: é admissível o incidente de demandas repetitivas sempre que identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes. Bom, este incidente ele é sempre admissível quando se identificar uma controvérsia com potencial de gerar multiplicidade de processos fundados em idêntica questão de direito. A primeira palavra que chama a atenção aqui é controvérsia. Quando se usa a palavra controvérsia, nós devemos entender como lide, como conflito de interesses. E essa palavra controvérsia quer indicar que o processo já existe. Já existe. Quando a gente fala em processo já existe, nós tecnicamente falamos em litispendência. Então, o primeiro pressuposto para se instaurar o incidente de resolução de demandas repetitivas é justamente a litispendência, a existência de uma demanda. De qualquer demanda? Não. De uma demanda com potencial de gerar múltiplas demandas. Múltiplas demandas fundadas em idêntica questão de direito. Outra expressão que chama a atenção aqui, idêntica questão de direito. A expressão idêntica questão de direito a gente pode chamar também de tese jurídica. E quando se fala em idêntica questão de direito, nós estamos dizendo que a matéria tratada aqui, ela é exclusivamente de direito. Quando se fala que a matéria é exclusivamente de direito, é aquela matéria que não necessita de dilação probatória. É aquela matéria que não necessita de dilação probatória. E nós vivemos numa sociedade muito ágil, muito rápida, de massa, em que os conflitos de massa se multiplicam. Então é muito comum nós termos as seguintes demandas que se multiplicam. Por exemplo, saber se eu devo pagar a tarifa básica de telefonia ou não.
Quantas pessoas estão nessa situação? Ao menos todas as pessoas que têm telefone e que recebem a cobrança dessa tarifa de telefonia. Múltiplas demandas nós temos. Nós tivemos casos em alguns estados que foram criados juizados especiais cíveis para resolver este tipo de demanda. Multiplicidade de processos. Outra questão que é muito comum: saber se o corte de energia elétrica é legal ou constitucional ante a falta de pagamento ou ante a fraude do medidor de energia. Veja, é uma tese jurídica, é saber se o corte é legal ou constitucional. Se o sujeito pagou a tarifa, se o sujeito não pagou a tarifa, este corte é legal, ele é constitucional, é a tese jurídica saber. Outra, assuntos relacionados, por exemplo, à taxa de inspeção veicular. O aumento da taxa de inspeção veicular é legal ou ilegal? Quantas pessoas estão sujeitas a esta taxa de inspeção veicular? Ao menos todas as pessoas que têm automóveis emplacados na cidade de São Paulo. Quantas demandas podem ser originadas deste fato? Saber se a inspeção, o aumento da tarifa, da taxa de inspeção veicular é legal ou não. É isso que se busca neste incidente. Com isso, com a instauração desse incidente, evita-se a insegurança jurídica. Porque nós teremos uma decisão para esse bloco de demandas repetitivas. E, com isso, evita-se o risco de coexistência de decisões conflitantes. Não é? Nós teremos uma decisão que solucionará o conflito, a tese jurídica. Bom, aqui existe uma questão que pode ser levantada, que é a seguinte: qual seria o momento para se distribuir este incidente? O momento necessariamente para se distribuir esse incidente é quando existe a pendência da lide. Então, necessariamente tem que ter uma lide pendente. Em segundo lugar, questiona-se, e isso o anteprojeto não resolve, se haveria a necessidade de citação do réu. Para se instaurar um incidente, não haveria necessidade do réu, mas para acompanhar um incidente, o réu deveria ser citado até para acompanhar esse incidente e colaborar e legitimar a decisão que será tomada neste incidente. E qual que é a competência para instaurar este incidente de resolução de demandas repetitivas? A lei diz que este incidente deverá ser endereçado ao presidente do tribunal. Ela usa bem essa expressão, tribunal. Tribunal é gênero. Nós temos as, entre aspas, espécies de tribunal. Nós temos os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Nós temos os tribunais regionais das primeira, segunda, terceira e quarta e quinta regiões. E nós temos, falando no campo civil, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. A pergunta que se faz é a seguinte: para qual tribunal eu devo endereçar o incidente? Para qualquer desses tribunais da federação? A resposta é não. E eu digo não pelo seguinte: se nós formos traçar aqui um estudo sistemático do anteprojeto, nós vamos verificar que existem mecanismos de soluções de causas repetitivas junto ao Supremo Tribunal Federal e junto ao Superior Tribunal de Justiça. Eu quero dizer que o anteprojeto mantém o artigo 543b, que diz respeito, que disciplina o recurso extraordinário repetitivo, e o artigo 543c do atual Código de Processo Civil, que disciplina o recurso especial repetitivo. Então não haveria
necessidade de se instaurar este incidente de resolução de causas repetitivas, considerando que nós temos um mecanismo próprio para resolver as causas repetitivas quando chegam ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Então significa dizer que essa expressão utilizada pela lei tribunal quer contemplar os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, bem como os tribunais regionais federais, unicamente. O incidente, como eu disse, ele é dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, não é? E, feito a distribuição, é sorteado um relator. Aí vem a questão. Qualquer desembargador do tribunal pode ser o relator deste incidente? A resposta é não. E por que não? Porque o órgão competente para fazer o juízo de admissibilidade e o julgamento deste incidente é do plenário do tribunal ou, onde houver, do órgão especial. Então, eu vou trazer o seguinte exemplo. Aqui em São Paulo, nós temos um tribunal extremamente complexo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é composto por mais ou menos 390 desembargadores. Mais 90 juízes de primeiro grau convocados para oficiarem como desembargadores. Nós temos um órgão especial composto por 25 desembargadores, que é o limite máximo que a Constituição prevê para o órgão especial. Então, aqui em São Paulo, esse incidente de resolução de causas repetitivas seria distribuído a um desembargador que comporia o órgão especial. Então, 25 desembargadores poderiam receber, um desses 25 desembargadores que compõem o órgão especial, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, poderiam receber este incidente de resolução de demandas repetitivas. E aqui lança-se a primeira crítica. Talvez não seria o caso de se atribuir a competência para o órgão especial. Alguns tribunais, como aqui o de São Paulo, que é um órgão extremamente complexo, né, diante do número de desembargadores, o órgão especial aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é composto por magistrados das câmaras de direito público, das câmaras de direito privado e das câmaras criminais. Então, vamos imaginar que nós estamos submetendo um incidente que diz respeito unicamente a uma questão de direito privado. O órgão especial do Tribunal de Justiça, aqui do Estado de São Paulo, que será o órgão competente pela lei para processar e julgar esse incidente ele será julgado por magistrados das câmaras de direito público, por magistrados que compõem câmaras de direito privado e magistrados que compõem câmaras de direito criminal. E para resolver uma questão que é relacionada a direito privado. Isto, de certa forma, pode comprometer a resolução desse incidente. E mais do que isso, alguns magistrados que participaram do julgamento desse incidente jamais vão aplicar a tese jurídica resolvida nesse incidente. Porque se a questão levada nesse incidente é de direito privado, certamente os magistrados que compõem as câmaras de direito público não vão aplicar esse incidente. Os magistrados que compõem as câmaras de direito criminal certamente não irão aplicar a tese jurídica resolvida neste incidente. Então, isto, de certa forma, pode comprometer a estabilidade desse precedente.
ou melhor dizendo, a qualidade desse precedente, né? Se eu teria a seguinte sugestão para se fazer aqui. Este incidente poderia ser resolvido por uma Câmara Especial de Direito Privado se a matéria inerente a este incidente for de direito privado. Este incidente poderia ser resolvido pela Câmara de Direito Público se a tese jurídica a ser resolvida, ela é uma matéria inerente ao direito público. Eu acho que o precedente, nesta hipótese, ganharia em qualidade e até em legitimidade, por que não dizer isto? O outro ponto que a lei traz, e isto é uma inovação mesmo, porque este incidente de resolução de causas repetitivas ele é muito parecido com a assunção de competência e com a uniformização de jurisprudência. E aí vem o que realmente diferencia este novo instituto daqueles que hoje estão em vigor, que é a legitimidade. Pela lei, é legitimado a provocar este incidente o juiz. E a lei usa a expressão juiz para dizer o juiz que oficia em primeiro grau de jurisdição. E a lei também fala em relator. E a lei utiliza a expressão relator para designar um magistrado que oficia junto ao tribunal. E aí é interessante, né? A gente nota que o momento para a instauração deste incidente pode ser ainda quando as causas repetitivas estão em primeiro grau de jurisdição ou quando as causas estão em segundo grau de jurisdição em grau de recurso. É interessante notar isso. Então, o momento para a instauração desse procedimento ele é bastante amplo. Nós podemos dizer que a instauração deste procedimento ele se dá a partir da petição inicial e ele finaliza com o julgamento do recurso em segundo grau de jurisdição. A qualquer momento, neste intervalo da petição inicial e do julgamento do recurso em segundo grau de jurisdição, o incidente pode ser provocado. São legitimados também para provocar um incidente as partes. O Ministério Público, na qualidade de parte e também na qualidade de fiscal da lei, também é legitimado para provocar um incidente. E aqui tem uma questão muito, muito interessante, que a lei fala o seguinte: quando houver abandono do incidente, ou quando a parte desistir do incidente, o Ministério Público, que ocupava a condição jurídica de fiscal da lei neste incidente, passa a ser parte no incidente. Então, em duas situações, o Ministério Público, dentro do incidente, passa da qualidade jurídica de fiscal da lei à parte, quando há o abandono do incidente pela parte, ou quando a parte desiste do incidente. E aqui é interessante notar que os idealizadores do anteprojeto, eles tiveram uma experiência com o recurso especial repetitivo. Foi muito divulgado isso pela imprensa, que determinada instituição financeira queria desistir de um recurso especial repetitivo que foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça disse que ele não poderia se valer da regra vigente do Código de Processo Civil, que autoriza a parte a desistir a qualquer momento do recurso. E isso criou-se uma situação muito embaraçosa, porque a lei processual fala que a parte tem o direito de desistir do recurso. E o Superior Tribunal de Justiça, a partir do momento em que o recurso especial foi afetado, disse o seguinte: você não pode desistir do recurso, porque agora a gente vai julgar o teu recurso e nós vamos julgar o teu recurso para
repercutir a tese jurídica nos outros casos que estão paralisados em decorrência do julgamento do teu recurso especial. Para acabar com essa discussão, o legislador, o anteprojeto, né, do Código de Processo Civil, fala o seguinte: olha, no caso de desistência, você pode desistir, não tem problema nenhum. Só que o incidente ainda vai ser julgado e agora, no seu lugar, entrará o Ministério Público. O Ministério Público tomará o lugar da parte. É importante, então, dizer que nos processos em que o Ministério Público não funcionar como parte ou como fiscal da lei, ele não tem legitimidade para provocar um incidente de resolução de demandas repetitivas. E, finalmente, o último legitimado para promover este incidente é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, que ganhou um status muito importante com a Constituição de 88 e aqui em São Paulo agora com a lei da Defensoria Pública, instituindo realmente a Defensoria Pública, terá também um papel decisivo quando ela provocar este incidente de resolução de causas repetitivas. Bom, a instauração do incidente, ela será por ofício ou por petição. Ela será por ofício quando for o legitimado, o juiz ou o relator. E será por petição quando for o incidente requerido pelo Ministério Público, pelas partes ou pela Defensoria Pública. Petição, evidentemente, escrita aqui num coral, não é? E com o ofício ou com a petição, serão também encaminhados os documentos que demonstrem a necessidade da instauração desse incidente. Quais seriam esses documentos que demonstrariam a necessidade de se provocar esse incidente? Primeiro, eu considero que poderia se juntar à própria petição inicial, a fim de verificar qual seria a tese jurídica. Poderia se juntar cópias de outras petições iniciais, demonstrando que o caso realmente ele vai ter uma multiplicidade de demandas de igual teor, não é? Isto seria o suficiente para demonstrar a necessidade do incidente e demonstrar que a tomada de decisões conflitantes causaria insegurança jurídica. Uma outra situação que é bastante interessante aqui é que este incidente terá publicidade com um registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Então, o anteprojeto, ele estabelece que a instauração, os tribunais promoverão a formação e atualização de bancos de dados eletrônicos específicos sobre as questões de direitos submetidas ao incidente, comunicando imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro. Significa dizer que este incidente será cadastrado necessariamente no Conselho Nacional de Justiça. Aí eu penso que seria interessante aqui, para dar maior publicidade, que todos os magistrados tivessem o seu registro junto ao Conselho Nacional de Justiça. Quando fosse registrado eletronicamente esse incidente no Conselho Nacional de Justiça, todos os magistrados receberiam a informação de que há um incidente de causas repetitivas no Tribunal A, no Tribunal B, no Tribunal C, etc. Isso ajudaria a provocar novos incidentes em outros tribunais da Federação, de maneira que nós tivéssemos a uniformização, né, nacional dessa tese jurídica e não só por aquele tribunal que inicialmente foi provocado. Isso é bastante interessante. Então, a publicidade aqui nada mais é do que uma efetividade de uma norma constitucional do artigo 93, inciso 9.
Com relação ainda a esse incidente, o relator pode pedir informações para o juízo da causa. E vindo as informações, o juízo da causa pode, de alguma forma, colaborar para a admissibilidade e para o julgamento também deste incidente. A lei também fala no juízo de admissibilidade e no julgamento deste incidente. Pelo anteprojeto, somente tem competência para exercer o juízo de admissibilidade e o julgamento deste incidente o órgão colegiado. E qual o órgão colegiado? O órgão colegiado plenário ou o órgão colegiado, órgão especial, onde houver. Significa dizer que não há possibilidade alguma de julgamento monocrático do incidente. Da mesma forma, ainda que o incidente seja manifestamente inadmissível, o relator não poderá julgar unipessoalmente, porque a lei confere competência exclusiva para o órgão colegiado julgar este incidente. Repetindo, em outras palavras, não haverá julgamento monocrático nem para juízo de admissibilidade, nem para o julgamento deste incidente. Quando o incidente é manifestamente inadmissível? Quando, por exemplo, for provocado um incidente que vá levar a uma questão não eminentemente de direito, mas também de fato. Se a lei fala que a controvérsia tem que ser identidade jurídica, como vimos, é questão eminentemente de direito, e questão eminentemente de direito é aquela que independe de dilação probatória, e a prova serve para a demonstração do fato, é óbvio que para as questões que são relacionadas a fato, não cabe um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ponto. Isso seria manifestamente inadmissível. Mas o relator sorteado para este incidente teria competência para julgar sozinho, ainda que manifestamente inadmissível? Não, porque a lei não confere poderes para o relator julgar unipessoalmente. Ponto. O juízo de admissibilidade, ele está previsto no artigo 933, parágrafo 1º do anteprojeto, já emendado pelo Senado Federal. E no juízo de admissibilidade, compete ao órgão colegiado examinar os requisitos exigidos no artigo 930, que fala do cabimento da admissão desse incidente. Quando o incidente é admissível? Quando se notar que há uma controvérsia e que desta controvérsia possam multiplicar o número de processos e que a multiplicação desses processos possa trazer insegurança jurídica e decisões conflitantes. Então, o órgão especial, o plenário, deverá analisar os pressupostos exigidos no artigo 930. E também deverá verificar se é conveniente de se adotar decisão paradigma para aquele caso. O que significa essa palavra conveniência? A palavra conveniência é um conceito aberto, vago, indeterminado e impreciso. Então nós precisamos preencher a cada caso. Eu tenho a impressão aqui que não será conveniente a formação deste incidente se a matéria está, por exemplo, afeta a julgamento de recurso especial repetitivo. Nós já vamos ter a decisão do Superior Tribunal de Justiça para esta tese jurídica. Então não há necessidade, não é conveniente que nós, aqui embaixo, formamos o Tribunal de Justiça, vamos resolver essa tese jurídica. O Superior Tribunal de Justiça, que vai dar a interpretação uniforme dessa norma jurídica, ela vai ser extensiva para todo o território nacional. Sendo extensiva para todo o território nacional, evidentemente que vai atingir também o nosso tribunal.
Então é desnecessário, não é conveniente que façamos a resolução deste incidente. Eu penso que esta palavra conveniência, ela tem que ser vista a cada caso. Se o juízo de admissibilidade for negativo, seja porque não preenche os requisitos para instituição do incidente, ou porque não é conveniente adotar um precedente, o que teremos é a retomada daqueles processos que ficaram paralisados em decorrência da instituição deste incidente. Se, de outro lado, o juízo de admissibilidade ele for positivo, nós teremos a suspensão dos processos. E teremos a suspensão dos processos em todos os graus de jurisdição. Aqui, como nós adotamos a premissa de que somente os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e os tribunais regionais federais têm competência para resolver esse incidente, é evidente que a suspensão destes processos são o primeiro grau de jurisdição e o segundo grau de jurisdição. Evidentemente que os processos que estão junto ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal não serão suspensos. É possível também que haja a suspensão dos processos em todo o território nacional. Para isso, é necessário que haja um pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, a depender da tese jurídica. E os legitimados para promover este pedido de suspensão dos processos para todo o território nacional são as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, excluindo aí os magistrados, diferentemente da legitimidade para provocar um incidente. Então vamos imaginar uma seguinte situação. Imaginemos que nós temos um incidente de resolução de demandas repetitivas, cuja tese jurídica é a seguinte: corte do fornecimento de energia em razão da falta de pagamento. É legal ou não? Olha a expressão que eu estou usando. É legal ou não? Este incidente foi provocado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Automaticamente foi distribuído ao presidente. O presidente determinou a distribuição, sorteado o relator leva ao órgão especial para fazer a admissibilidade, é admitido o incidente e, por força disso, é determinada a suspensão de todos os processos que cuidam dessa tese jurídica. Que processos? Os processos que estão em primeiro grau de jurisdição aqui no Poder Judiciário do Estado de São Paulo e os processos que se encontram em segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O incidente foi instaurado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Significa dizer que se nós temos a mesma tese jurídica sendo questionada no Rio de Janeiro, sendo questionada em Minas Gerais, em Alagoas, em Pernambuco, seja onde for, esses processos que estão em outros estados da federação não serão suspensos. No entanto, pela lei, pelo anteprojeto, poderão ser suspensos, desde que haja um pedido. Para quem? Neste caso, eu estou resolvendo um incidente para ver se o corte de energia elétrica, em razão da falta de pagamento, é legal. É legal, ou seja, se viola uma norma federal ou não. O eventual recurso a ser interposto deste incidente, da decisão deste incidente, será o recurso especial.
Aí vem a pergunta: qual seria o órgão competente para apreciar o pedido de suspensão de todos os processos no território nacional? O Superior Tribunal de Justiça. Quem pode fazer o pedido de suspensão? Qualquer das partes, inclusive a parte que tiver o seu processo tramitando perante a outra justiça do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Amapá, enfim, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. E o Superior Tribunal de Justiça, por um juízo de conveniência, e no sentido de conveniência, se é necessário para a segurança jurídica, suspender todos os processos que discutam esta tese jurídica. Olha só que interessante aqui a regra do artigo 937, parágrafo único do anteprojeto já emendado pelo Senado. Aquele que for parte em processo em curso, no qual se discuta a mesma questão jurídica que deu causa ao incidente, é legitimado, independentemente dos limites territoriais da competência do tribunal, para requerer a providência prevista nesse caput. A providência do caput é justamente a suspensão dos processos em que se discute a tese jurídica. Bom, a eficácia suspensiva ela será cessada se o incidente ele não for julgado no prazo de 6 meses. Então, se o incidente não for julgado no prazo de 6 meses, é retomada o andamento dos processos. Salvo se o relator do incidente, em decisão fundamentada, determinar que os processos ainda continuem suspensos. Quando o relator pode, qual seria um fundamento do relator para determinar que os processos ainda continuem suspensos, mesmo que o incidente não tenha sido resolvido no prazo estabelecido pela lei, que é de 6 meses? Eu imagino uma situação que ainda há discussão para ser feita nesse incidente. O incidente não está suficientemente maduro para ser julgado, porque há necessidade de serem ouvidas outras pessoas, tal como admite a lei. Porque nós devemos ainda discutir um pouco mais a matéria, porque o órgão especial está em modificação. Há uma nova eleição para escolher os novos membros do órgão especial, preciso de mais tempo, né? Assim sucessivamente. Porque o pedido foi submetido à sessão, mas ainda não há espaço para ser resolvido naquela sessão. Há atraso na sessão, porque outros desembargadores pediram vista do incidente. Há inúmeras justificativas que podem ser aqui deduzidas para justificar que esse incidente não seja resolvido no prazo de 6 meses. Aliás, 6 meses é um prazo bastante curto para que um incidente seja resolvido. A experiência que a gente tem do STJ e do STF com relação aos recursos extraordinários repetitivos e dos recursos especiais repetitivos é que no âmbito do STJ ou no âmbito do STF, esses recursos dificilmente são julgados em prazo inferior a 1 ano. É interessante ainda notar aqui que o anteprojeto, no artigo 934, parágrafo único, confere também poderes ao juízo de origem de conceder medidas de urgência. Nesse aspecto aqui, talvez o meu colega que falará amanhã sobre tutelas de urgência pode entrar um pouco mais na regra do 934, do parágrafo único do anteprojeto do Código de Processo Civil, mas por hora basta dizer que a lei confere poderes ao juiz de origem e não ao relator para conferir determinadas medidas de urgência
para salvaguardar o direito em tese discutido ali naquele processo. Evidentemente, parece que será muito difícil adotar algumas medidas. Eu penso aqui num caso que seria justificável, por exemplo, a concessão de medida de urgência para que não seja cortada a energia elétrica do sujeito que não pagou, porque pende de julgamento este incidente. E se faltar energia, evidentemente, isso poderá causar danos irreparáveis, de difícil ou incerta reparação, de maneira que estaria aberta aí a hipótese para a concessão de medidas de urgência neste processo que se discute a tese jurídica levada agora para um incidente de resolução de demandas repetitivas que foi instaurada junto ao tribunal. É interessante notar também uma nova regra, e isso já é bastante comum nos processos coletivos, principalmente naqueles processos de controle de constitucionalidade, que é a participação da sociedade neste processo através de pessoas que possivelmente podem ajudar para resolver de uma forma qualificada este incidente. Eu me refiro aqui ao amicus curiae, não é? E o amicus curiae será que terá prazo de 15 dias para se manifestar. Ele poderá também juntar novos documentos e poderá também pedir as diligências que forem necessárias para a melhor solução deste incidente. Eu senti falta aqui no anteprojeto, e aqui fica uma sugestão também, que a participação da sociedade poderia também se dar através de audiências públicas, né? Nós poderíamos ter audiências públicas no tribunal e o relator poderia conduzir muito bem essas audiências públicas, tal como são feitas essas audiências públicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando há a tomada de uma resolução extremamente importante para a sociedade. Eu me lembro muito bem a audiência pública que foi realizada com relação às cotas nas universidades. Eu me lembro também a audiência pública que foi realizada com relação ao sistema de saúde, ao de biossegurança, e isto certamente qualificou e ajudou muito na tomada das decisões pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu considero muito válida a instituição de talvez audiências públicas também neste incidente. Aqui é interessante também notar que o amicus curiae, na linha que já vem adotando também o Supremo Tribunal Federal, poderá, de forma agora prevista em lei, sustentar oralmente as suas razões. Finalmente, nós temos ainda aqui o julgamento deste incidente, e aqui talvez entre a questão mais polêmica do anteprojeto. Segundo o artigo 933, parágrafo 2º do anteprojeto, e o julgamento será sempre tomado pelo órgão colegiado, e repito, nunca pelo relator, a tese jurídica será aplicada para todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito. Parece aqui que a norma traz um caráter vinculante ao precedente adotado junto ao incidente. E aqui pode vir um questionamento sobre a constitucionalidade deste dispositivo. E a constitucionalidade desse dispositivo está no sentido de que a lei federal não poderia dar um caráter vinculante a este precedente. Esta seria uma norma que deveria ser tomada pela Constituição e não por uma lei federal, considerando a regra da independência dos juízes. Eu aqui eu não tenho dúvidas a respeito da constitucionalidade desse dispositivo. O juiz é livre para tomar as suas decisões, mas ele deve ter um respeito às normas hierárquicas, porque senão o sistema não funciona.
senão o próprio princípio do acesso à justiça estaria comprometido. Os princípios da segurança jurídica estaria comprometido. De outra forma, o outro princípio constitucional da igualdade estaria comprometido. O juiz entende que não deve seguir o precedente do seu tribunal por achar que não se deve cortar a energia elétrica da pessoa que não paga a sua tarifa em dia. E no incidente, o tribunal resolveu que aquele que não paga a tarifa tem a sua energia cortada, porque senão isso vai gerar um problema caótico para o sistema de energia elétrica, vai gerar um sistema caótico para os outros consumidores de energia elétrica que vão ter que pagar por aquela pessoa que não paga. É a mesma coisa a falta de um condomínio, por exemplo, né? Um condômino não paga, os outros vão ter que pagar. Então, me parece que o juiz ele tem a sua liberdade para julgar, mas também ele deve seguir a hierarquia do tribunal para julgar. Não é? Porque senão o sistema fica caótico e colocando em risco diversos outros princípios constitucionais. O interessante aqui é notar que se o juiz não adota o precedente tomado no incidente, cabe reclamação. A reclamação ela vem prevista inicialmente no artigo 941. Não observada a tese adotada pela decisão proferida no incidente, caberá reclamação para o tribunal competente. E o artigo 942, que disciplina a reclamação, no seu inciso 4º, fala o seguinte: caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância da tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas. A reclamação aqui é interessante que ela vai ser sempre dirigida ao tribunal, instruída com prova documental e será autuada e distribuída de preferência ao relator da causa principal. Isto é, do relator que julgou o incidente de demandas repetitivas. E, para finalizar a minha exposição, considerando que o meu tempo já vem se esgotando, eu gostaria de falar um pouco sobre os recursos que podem ser manejados neste incidente. Eu gostaria mais de dizer aqui do recurso especial e do recurso extraordinário. Evidentemente que esses recursos serão cabíveis até por força da Constituição, que estabelece que nos seus artigos 102, 3 e 105, 3, serão cabíveis recurso especial e extraordinário de causas decididas em única ou última instância. Como o incidente é resolvido pelo tribunal, pelo seu órgão máximo, evidentemente que nós estamos diante de causa decidida em única instância. É interessante notar aqui que o recurso especial e o recurso extraordinário, ao contrário da generalidade dos casos, eles serão recebidos no efeito suspensivo, diversamente do que ocorre na generalidade dos casos, onde o recurso especial e o recurso extraordinário não têm efeito suspensivo. Quando este recurso for interposto de decisão que resolve incidente de demandas repetitivas, o recurso especial e o recurso extraordinário serão dotados de efeito suspensivo. No caso de recurso extraordinário, haverá a presunção de repercussão geral. Então é interessante aqui que não haverá necessidade de se manifestar aqui em preliminar o requisito específico da repercussão geral, tendo em vista que há a presunção da repercussão geral quando o recurso extraordinário é interposto neste incidente. E é interessantíssimo aqui notar também que não haverá juízo de admissibilidade perante o tribunal local. O juízo de admissibilidade será feito no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Bom,
com essas palavras eu encerro a minha exposição. Eu gostaria de lembrá-los aqui que a minha exposição apenas ela foi horizontal e não vertical, porque eu entendo que nós não temos condições ainda de tomar nenhuma posição muito firme daquilo que está sendo discutido, até porque se trata de um anteprojeto, e o anteprojeto que se encontra na Câmara dos Deputados para emendas, certamente este ponto será um ponto de bastante questionamento. Eu lembro aqui que no âmbito do Senado Federal, uma das emendas, a emenda número 1.7.86, a emenda 86, promovida pelo senador Francisco Dornelles, ele propunha a supressão de todo o capítulo relacionado ao incidente de demandas repetitivas, porque ele entendia que este instituto ele não tinha nenhuma finalidade no sistema, expressões dele aqui, que este instituto feriria a norma do juiz natural previsto na Constituição, e ele diz, e isto eu acho muito interessante mesmo, que este instituto não faz parte da nossa tradição do processo civil. Então, como não faz parte da tradição, ele não deveria ser tomado. É interessante que isto não é um argumento jurídico. Aliás, esse argumento já foi feito, inclusive pelo senador José Sarney, para derrubar aquela reforma da impenhorabilidade de bens que superariam um valor X de determinados imóveis que não poderiam ser penhorados, né? Mesmo que o único imóvel da pessoa custasse 100 milhões de reais, sob a justificativa de ser um bem de família e, portanto, ser um bem penhorado. E a justificativa que foi dada na oportunidade, por sugestão do presidente atual do Senado, foi justamente que não era tradicional do sistema jurídico. Fez muito bem a comissão que analisou o projeto em refutar esse argumento para dizer que não há nenhuma violação a qualquer norma constitucional, pelo contrário, dá todo um paradeiro constitucional e, mais do que isso, transmite justamente aquilo que eu disse no início da minha exposição, que é a segurança jurídica. Nós teremos, com certeza, aí a proximidade dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do acesso à justiça e, por que não, dizer também pelo princípio da igualdade. Mais uma vez agradeço a atenção que me ouviram, as pessoas que nos ouviram fora aqui do estado de São Paulo. Agradeço o honroso convite do professor Luiz Simardi e, repito, fico à disposição de vocês para perguntas, dúvidas e certamente divergências, o que considero que é muito salutar. Obrigado.